noite, galera. E aí, tudo bem com vocês? Bom, é muito provável que você não me conheça, então deixa eu me apresentar. Sou o Thiago, sou dev há bastante tempo. Há muito tempo eu tenho vontade de gravar conteúdo, mas a procrastinação sempre me vence, né? E aí dessa vez eu falei, não, eu vou parar de procrastinar e vou começar. E por que gravar? Cara, eu sempre gostei de ensinar, não que eu seja especialista para isso, mas eu sempre achei que a melhor maneira de aprender é ensinar. Na verdade, eu vou até mudar, não é nem ensinando, é compartilhando. E ao longo da minha jornada aí, como dev, eu sempre estudei, nunca fiquei parado em momento algum, sempre, inclusive já caí no erro de querer estar sempre à frente de tudo, sempre atualizado, tentar acompanhar as novidades. E se você está começando, já fica uma dica, tá? Não caia nesse erro de querer estar sempre atualizado, sempre querer cobrir tudo, porque, cara, é impossível. Principalmente hoje. Na época que eu comecei, que ainda não era tão acelerado as coisas, já era difícil, imagina hoje. Mas enfim, eu espero que você goste desse conteúdo, pretendo gravar sempre. E quero ouvir também o que você quer ver aqui de conteúdo nos próximos vídeos aí. Hoje eu vou, na verdade, bem provável que a gente vai fazer mais de uma parte desse vídeo, que vai ficar extenso para um vídeo só. Mas eu quero começar um projeto do zero com vocês, utilizando Golang. E por que Golang? Bom, primeiro porque foi uma das últimas linguagens que eu comecei a estudar e tô gostando pra caramba. Não é uma linguagem só que tá no hype, ela realmente veio pra ficar. A gente tem muito case legal, tanto no mercado nacional como internacional. Enfim, não vou me aprofundar nisso, mas eu que vim de linguagens orientadas a objeto, como Java, PHP, TypeScript, JavaScript, eu tive um pouco de, na verdade, tive um pouco de resistência no começo para começar a aprender Go, que ele é um pouco diferente, né? Ele não é uma linguagem de classe, não tem try-catch, ele não é uma linguagem orientada a objetos, embora a gente consiga aplicar bastante conceitos ali de orientação a objetos, tá? Então o intuito é justamente, talvez esse vídeo seja até mais direcionado ali para você que venha de uma linguagem orientada a objeto e te ajudar ali se você está começando agora, talvez dar os primeiros passos, né? Falar um pouquinho de coisas que no começo eu senti falta em relação a linguagens que eu já estava acostumado, mas que hoje eu... Na verdade, eu até brinco que Golang, cara, é viciante. Porque hoje eu fico assim, pô, nos meus projetos particulares eu falo, será que dá para fazer com Go? Tudo que dá para fazer com Go, eu quero fazer com Go. É muito massa, é uma linguagem, a sintaxe dela é extremamente simples. Estou achando a curva de aprendizado até suave, embora tenha bastante conceitos ali que eu não estava familiarizado, né? Mas enfim, sem mais delongas, a gente vai. Eu vou escrever aqui, até criei um Readme agora. Vocês já devem ter até visto ali que tem um outro Readme chamado CleanArch. Então a ideia é a gente criar um projeto do começo ao fim e ir passando passo a passo ali, né? Desde a camada de domínio, a camada de framework, separar bem ali as camadas, né? Eu vou colocar aqui no Readme até o objetivo aqui do que a gente vai contemplar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um projeto, vou colocar aqui, a gente vai fazer um projeto de uma API, para gerenciamento, projeto de uma API para gerenciamento de clientes. Cara, vai ser uma API simples, tá? Ali com um CRUDzão básico, né, de cliente. A gente vai adicionar uma camada de autenticação também, né? Adicionar camada de autenticação. O que mais? Vamos adicionar aqui, cache. Vou até colocar entre parênteses aqui o Redis.
eu quero fazer um negócio, pessoal, bem completo mesmo ali, para a gente poder abordar vários aspectos ali da arquitetura limpa, que é a arquitetura que a gente vai usar nesse projeto. Já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a ideia é dar um norte ali para você talvez estar começando a linguagem de como estruturar teu projeto. Tem até, depois eu vou deixar na descrição ali do vídeo. Eu vou criar um repositório para isso aqui, eu vou comentar também, tá? Então eu vou deixar tanto aqui como na descrição do vídeo depois alguns links úteis, mas tem um repositório ali no Git que tem um esqueleto de um projeto para Golang, né? Então bastante coisas eu me baseio ali. E também eu tenho bastante costume de quando eu estou aprendendo alguma linguagem nova, algum framework, eu gosto de ficar fuçando ali no Git, pegando código open source, sabe? Olhando como que a galera fez determinada biblioteca, como que estruturou, teste, enfim, eu gosto de não só ir também só ali pela convenção da linguagem, vamos dizer assim, mas eu gosto de dar uma garimpada ali para ver como que ver mais de um projeto, né, para ver como que é estruturado, para daí eu poder estruturar o meu em cima daquilo. Mas continuando, então vai ser um projeto básico ali de uma API de gerenciamento de clientes, um CRUDzão, né? Cadastrar, recuperar, listar, fazer update e delete. Adicionar uma camada de autenticação, adicionar uma camada de cache. A gente pode fazer isso com Redis. Vamos usar um banco. Vamos usar o Postgres. Usar banco de dados relacional. Postgres. Depois a gente daí coloca ele num Docker para rodar, né? E talvez a gente pode, igual eu falei, como a gente vai ficar grande, né, é muito conteúdo para um vídeo só, a gente pode, eu quero ver o que vocês, vamos ver o que vocês vão falar aí nos comentários, mas a gente pode até implantar isso, pode fazer uma parada de ponta a ponta mesmo, criar ali os pipelines de CI, jogar isso numa cloud ali, enfim. Mas a princípio eu acho que a gente vamos deixar assim, né? Projeto de uma API, gerenciamento de cliente, adicionar camada de autenticação, cache, Redis, beleza. Isso daqui são detalhes que depois a gente pode ir incrementando. O foco dessa primeira parte vai ser a gente criar a estrutura básica do projeto e criar a camada de domínio. Eu não vou me aprofundar aqui na Clean Arc, tá? Na arquitetura limpa. Tem muito conteúdo bom na internet. Eu vou só dar um panorama bem geral. Se você não conhece a Clean Arc, aconselho você dar uma estudada melhor. Mas aqui já vai dar para você ter uma noção ali de como a gente pode dividir ali bem as camadas, né? E lembrando também que Clean Arc não é só a maneira que você divide as suas pastas ali, tá? Eu recomendo você, tem muito conteúdo bom na internet, mas se você puder mesmo ler o livro Código Limpo do Uncle Bob, melhor ainda. Mas enfim, eu escrevi até aqui um Markdown rapidinho, antes de a gente começar, só dando uma pincelada geral do que é Clean Arc, né? Então, como qualquer outro modelo de arquitetura, o objetivo da Clean Arc é fornecer uma metodologia para a gente, para poder facilitar na organização do nosso projeto, para poder facilitar no desenvolvimento, na manutenção desse projeto, atualização, teste, enfim, manter, para você criar um projeto independente do tamanho e ele crescer, cara, crescer ali com responsa, vamos falar assim. Tipo, ela vai. A CleanArch, como qualquer outra arquitetura de camadas, né? A maioria das arquiteturas de camada elas visam resolver um problema conhecido como SOC, né? Que é Separation of Concern, que é a separação justamente aí do que é camada de domínio e do que é mundo externo. Mundo externo seria como que você vai entregar essa tua aplicação, seja uma API HTTP, seja um GraphQL, seja através de mensageria, GCP, enfim. Então a ideia é justamente a tua camada de domínio ela não depender do mundo de fora.
Quando você amanhã ou depois você resolve trocar um banco de dados, se você resolve trocar a maneira como você entrega essa aplicação, ela não vai afetar o funcionamento do aplicativo. Então, resumindo mesmo, bem de maneira resumida, Clean Arc é isso, tá? Aqui tem até um desenho que eu gosto bastante, que eu acho que é o que melhor representa a arquitetura. Quando você começa, se você já estuda sobre Clean Arc, ele já é bem comum para você. Mas se atentem bastante nessas setinhas aqui, ó. Sempre a setinha vocês veem que ela aponta de fora para dentro, né? Pro núcleo da nossa aplicação. A camada de domínio é essa parte aqui, ó, vermelho e amarelo. Vamos dizer que essa é a nossa camada de domínio. Então, se atente nessa parte aqui que depois, conforme a gente for desenvolvendo a aplicação ali, a gente vai explicando melhor esses conceitos, beleza? Então, sem mais delongas, mão na massa, que é o que a gente gosta, né? Eu vou iniciar o projeto aqui. Bom, igual eu falei, eu não vou. Isso aqui não é para te ensinar Golang, tá? O que a gente vai aplicar nisso aqui, você pode aplicar em qualquer projeto, mas. Em qualquer linguagem, perdão. Mas é para poder te ajudar ali, dar os primeiros passos, talvez com Go, não ensinando Go propriamente dito, eu sei que talvez é meio controverso, mas eu não vou ensinar desde o comecinho ali, é ideal que você já tenha pelo menos o conhecimento, como que cria um projeto, configurar a sua environment, enfim. Mas para criar um projeto Go é bem simples, você usa, depois que está tudo configurado, é Go mod init, e aí eu vejo que o pessoal usa bastante, quando vai criar o projeto, coloca o link, o nome do projeto ali com o repositório, né? github.com/thiago_guattieri/goplay, que é o nome que a gente vai chamar esse projeto aqui. Então, beleza, aqui a gente iniciou o projeto, vocês vão ver que ele criou um go.mod vazio. Isso daqui seria a espécie, para quem vem aí do Node, seria a espécie de um packed.json. Vocês vão ver depois, conforme a gente for adicionando dependências aqui, ele vai gerar um outro arquivo, que seria como se fosse um packed.json e um packed.lock. Mais ou menos isso, tá? Eu vou começar criando as 3 pastas principais que eu sempre crio quando eu começo um projeto Go. Igual eu falei, depois tá no link ali que tem uma estrutura básica de um projeto Go, e em cada pasta tem um readme ali explicando para que serve cada uma, quando usar ela. E o que eu sempre, quando eu começo um projeto Go, eu já começo criando essas 3 pastas, que é o que a gente vai usar agora principal. Internal, CMD e PKG, de package. Então, assim, resumindo, lá nesse repositório está bem descrito para que serve cada uma, mas resumindo aqui, CMD, aonde fica a tua aplicação mesmo, que você vai expor ali para o mundo externo, seja... Na verdade, não é nem a aplicação completa, a aplicação a gente vai fazer dentro do interno, que no CMD seria não o executável compilado, né? Mas seria, por exemplo, um server que vai rodar ali no HTTP, ou seria uma CLI que vai rodar em linha de comando, enfim. Então, basicamente, isso fica na pasta CMD. O PKG são as bibliotecas ali, os packages, né, do teu sistema que vai ser compartilhado. Pensa que é como se fosse uma pasta shared, você cria suas libs aqui que você vai usar em todo o projeto. E o interno é onde vai ficar a camada ali da aplicação ali mesmo. Aplicação, camada de framework, é a parte interna do sistema. Beleza? Então eu vou começar criando uma pasta aqui que eu gosto de chamar de core, mas se você quiser chamar de domain, de app, enfim. Então eu vou criar core. Essa pasta core, a gente vai ter aqui dentro uma pasta chamada entity. A outra coisa, tá, pessoal? No Go, a própria pasta é o nome, não precisa ser necessariamente assim, tá? Mas geralmente a própria pasta é o nome daquele package. Vocês vão ver a hora que a gente for iniciar um arquivo aqui Go, a gente tem que dar o nome de package, e geralmente ele leva o nome da pasta, tá? Então eu gosto de trabalhar no singular justamente por causa disso. Eu prefiro, mas também não é via de regra. Então a gente vai criar uma pasta aqui chamada entity e outra use case, que seria a nossa parte de domínio, né? Camada de domínio. Aqui a gente vai criar uma pasta chamada controller.
Deixa eu ver. Core, a princípio vamos começar com essas duas, que já vai dar pra gente, já vai ter bastante conteúdo pro vídeo de hoje, eu acho. Então, beleza. Dentro da nossa camada core, que seria a nossa camada de domínio, a gente vai criar nossas entidades, tá? Agora, a princípio, como vai ser uma API para cadastrar customer, então a gente vai criar aqui uma entidade já chamada customer.go. E aqui a gente já vai dar o nome de package, que é o nome desse pacote, né? Igual eu falei, geralmente leva o nome da pasta. E aqui no use case, aliás, vamos criando uma por vez, né? Então aqui no package, a gente vai... Igual eu falei antes, tá? Se você nunca mexeu com o Go, eu vou deixar também um outro link ali, que tanto da documentação oficial do Go e do Go Examples, que é um site bem legalzinho ali, que é bem objetivo mesmo, tá dando um panorama geral ali do Go com exercícios práticos, ali, com exemplos práticos, né? Mas eu espero que você tenha um pouquinho de conhecimento, pelo menos na sintaxe, né? Que daí vai ser mais produtivo o vídeo para você. O Go ele não trabalha com classe, igual eu falei, não é uma programação de classe, ele não. Isso é o que eu no começo eu tive um pouquinho mais de dificuldade para acostumar. Mas se você vem de uma linguagem ou já programou em C, você vai ver que a sintaxe dele lembra bastante eu acho que lembra bastante o C. Então, mas basicamente a gente poderia não falar que é uma classe, mas fazer algo semelhante a uma classe que é chamada de struct no Go. Então aqui ó, o meu Copilot está funcionando aqui já. Então vamos criar uma struct. O ID, vamos criar esse ID do tipo string. Outro detalhe, tá pessoal? O Golang é uma linguagem de tipagem estática. E como ela é uma linguagem compilada, então vocês vão ver que na hora de codar ali, e isso eu acho muito bom até, que por ela ser uma linguagem de tipagem estática, então ela acaba diminuindo bastante erro ali de digitação, de tipo. Você cria uma struct com propriedades que espera um tipo, você não consegue pôr outro, justamente por isso, tá? Vamos criar aqui bem básico, tá? Vamos colocar nome, e-mail, CPF, nome, e-mail, CPF e idade. Idade, vamos colocar o int. O que é o int? É unsigned inteiro, né? É um inteiro positivo que não aceita número negativo. Vou colocar só o int, mas aí tem int de 8 bits, 18, 32 e 64. 18 não, 16, né? Beleza, então essa é a nossa struct de customer. Eu vou dar uma enfeitadinha mais até aqui, para a gente poder colocar umas coisas, já colocar alguns conceitos aqui. Eu vou criar uma outra entidade address, e aqui vamos colocar o nome do pacote, tá? Como ela está dentro da mesma pasta, então ela leva o mesmo nome ali de packet. E aqui vamos colocar o que a gente tem no endereço, geralmente, né? Zip code. Vamos aproveitar o Copilot aqui, eu tô com preguiça, já é 10 e pouco agora. Complemente, neighborhood, city, state. Beleza, legal. Então tá, a gente tem, e aqui a gente vai ter uma propriedade chamada addresses, que ele vai ser um array de endereço. Beleza? Eu vou colocar aqui um ponteiro, tá? Se você não tem familiaridade com ponteiro, recomendo você dar uma estudadinha, não vou entrar nisso agora. Mas basicamente ponteiro eu estou passando o endereço de memória, estou falando que ele vai passar o endereço de memória dessa entidade aqui nossa, tá? Basicamente é isso. Não vou me aprofundar nisso agora. Uma coisa que eu senti muito falta no começo em Go é o fato dele não ter opção, por exemplo, de você passar argumento ou parâmetros ali para uma função opcional, ou até numa struct, né? Você não tem como falar se esse parâmetro é obrigatório ou não, ou iniciar um parâmetro com valor preenchido. E aí eu achei algumas formas ali pesquisando que eu uso, eu acho legal. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente vai criar aqui uma função para criar um endereço novo, né? New address. E aí o que a gente faz?
Ó, aqui ele já dá todo um autocomplete. Geralmente eu trabalho assim no dia a dia, por exemplo. O que é propriedade que é obrigatória ser preenchido, a gente já coloca aqui, né? Outra coisa legal do Gol é que eu não preciso ficar declarando o tipo um por um, por exemplo, se todos esses parâmetros aqui é do mesmo tipo, eu posso simplesmente colocando vírgula e só declarar o tipo lá no final, igual vocês estão vendo aqui, né? E eu tô, então beleza, essa função é uma função, vamos chamar uma função construtora, né? E ela vai criar pra gente uma entidade do tipo address, tá? E esse e-comercial é porque eu estou retornando uma entidade, eu estou retornando um address, no caso um ponteiro dele, né? Como aqui eu estou esperando um ponteiro, então eu tenho que retornar com um e-comercial. E aí, o que, que eu faço? Igual eu falei, perceba que aqui eu não passei. Aliás, não, aqui tá certo. Eu ia falar que eu não passei address e fica em customer, que a gente vai colocar. Aqui, como todas as propriedades complemento não seria obrigatório, né? Mas a gente pode iniciar ele com uma string vazia. Aqui eu vou fazer dessa maneira só mesmo, tá? Então, eu gosto de criar na camada de entidade, e o que eu acho que faz muito sentido também, eu gosto de criar já uma função de validação. Eu não gosto de deixar isso por conta de um framework específico, ou enfim. Não gosto de deixar isso lá na camada de framework. Eu gosto de fazer isso dentro da entidade já, porque vocês vão ver até o que eu acho bem legal da gente criar essa estrutura de camadas, né? No caso, essa arquitetura de camadas, que a gente já consegue criar nossa camada de domínio e já consegue testar isso sem mesmo ter banco de dados, sem ter criado a camada de framework ali, a camada externa ainda. Isso que eu acho muito legal dessa divisão em camadas, né? Mas, então eu vou criar aqui, eu gosto de organizar dessa maneira. Ó. O Golang, igual eu falei, isso não é uma aula de Go para você que está iniciando, é mais. Na verdade às vezes é meio confusa a maneira que eu estou falando, né? Na verdade é também para você que está iniciando, mas é interessante que você entenda os conceitos básicos ali da linguagem, tá? A síntese, os conceitos básicos. Mas o Go, como eu falei ali no começo, ele não é uma linguagem de classe, ele não tem try-catch, outra coisa que no começo não que era confuso para mim, mas que eu achava um pouco estranho, né? Tava acostumado com Java, com TypeScript, JavaScript, com Python, tudo try-catch. E aí eu falei, pô, a maneira que o Go trata eu é uma maneira implícita, uma maneira direta. E só que hoje eu gosto demais disso, cara. Eu acho que faz muito sentido, porque muitas vezes no dia a dia ali que você está desenvolvendo, você às vezes não coloca, não que você não coloca try catch em tudo, mas às vezes você acaba colocando um try catch numa função que chama várias outras funções e só lá, e aí estoura um erro numa função de dentro e acaba ficando mais difícil de rastrear isso, sabe? E a maneira que o Go trata erro, eu acho muito legal que ele já minimiza bastante esse problema também. Basicamente, cara, geralmente a gente vai criar uma função que validate, que vai retornar um tipo erro, né? E aí eu vou explicando melhor esse conceito, mas basicamente durante todo o fluxo seu ali de desenvolvimento, você já vai tratando os erros na hora. Você chama, sei lá, um repository lá, que ele devolve uma entidade ou um erro. Então você já verifica na hora lá, você chamou o método get. E você já verifica na hora, tem erro? Tem, então loga para mim. Já loga no sistema. Não tem erro, segue adiante. Então eu acho bem legal essa maneira que ele trata erro. E aí eu gosto já de padronizar também, e depois eu vou mostrar para vocês por quê. Ele tá até dando aqui já. Essas partes aqui, pessoal, eu vou mais no automático mesmo usando sugestão do Copilot, tá? Ele aprende até com o que a gente vai escrevendo, então ele já sabe a sistemática aqui, a maneira que eu faço. Mas aqui a gente vai declarar tipos de erros, né? Que a gente vai usar na nossa função de validar e depois você vai entender por que a gente está declarando esse tipo de erro aqui. Mas então, beleza, que é outra coisa muito legal que quando você instala a libzinha aqui do Go para VS Code, cara, ele tem um autocomplete, nossa, é muito bom, você não precisa configurar nada. Isso que eu gostei demais da linguagem, que ela é extremamente simples. Vocês viram que a gente iniciou o projeto, a gente já está escrevendo aqui código, cara, e não precisa,
Claro que a única coisa que eu fiz antes disso, quando eu comecei com a linguagem mesmo, foi instalar o Go na minha máquina e instalar o plugin do Golang no VS Code, mais nada. Ele não tem aquele step a mais que muitas linguagens têm. Por exemplo, você usa ali TypeScript, configurar ESLint. Não que isso é obrigatório. Na verdade, eu acho que vamos falar que é obrigatório, né? Fala para garantir qualidade de código ali, configurar ESLint, configura é, lint, configura pretty, né? Configura a biblioteca de teste, o Golang inclusive tem biblioteca de teste embutida, a gente vai ver daqui a pouco. Então eu gostei justamente dessa simplicidade dele. Ele é muito simples, ele é uma linguagem muito simples, mas não confunda simples com sei lá, uma linguagem ruim, não. Muito pelo contrário, é uma linguagem parruda, que tem, pô, muito case foda aí no mercado, nacional, internacional. E, cara, é easy. Você aprende muito rápido as coisas. Então, beleza, a gente vai. Vou colocar aqui os erros, que a gente vai criar a parte de validação, igual eu falei. Vou no automático aqui mesmo, para não perder tempo nessa parte aqui agora. Então, beleza, zip code, street, number, city, eu acho que são esses. Neighborhood também. Vamos colocar que é obrigatório ter um bairro, né? Invalid. Invalid não, vou mudar esse nome aqui que ele sugeriu. Vou colocar. Pera aí, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Erro. Address zip code required. Estão me ouvindo ainda? Ah, tá. Tinha aparecido uma mensagem aqui falando do áudio do iPhone, mas enfim. Então, beleza. Eu acho que assim faz mais sentido. Aí, ó, isso que eu gosto do Copilot, que ele já pega na lata. Então tá, o zip code, street, number, neighborhood, city, state. Eu acho que é isso, né? Os dados obrigatórios aqui pra gente preencher o endereço. Tá, beleza. Então tá, em Go, ele já tá até sugerindo ali, olha. Tá prevendo que eu vou escrever. Em Go, quando a gente quer atribuir um método a uma struct, no caso, até para tentar você fazer uma associação aí na tua cabeça para ficar mais fácil, imagine que isso aqui é uma classe, tá? E a gente vai criar um método validate. Então a gente cria um método dessa maneira aqui, ó. Aqui eu poderia colocar qualquer nome, vocês vão ver que no Go o pessoal costuma abreviar bastante os nomes aqui mesmo. No começo eu achava também um pouquinho estranho, mas depois eu vendo ali diversos projetos, o pessoal abrevia mesmo, coloca uma, duas letras, enfim. Então aqui eu estou falando que dentro de address, que é a nossa struct lá em cima, eu vou ter o método validate. E esse método validate ele vai retornar um tipo de erro, tá? Ou um erro ou no caso nulo, que no Go a gente usa a palavra new. Então aqui ele já pega direto pra gente. Então basicamente o que eu estou fazendo aqui? É o if, né? Vendo se o zip code foi vazio, ele vai retornar aquele erro lá que a gente criou do zip code. Zip code is required e assim por diante. Zip code, street, number, neighborhood e assim por diante. E aí no final a gente tem que retornar o new, porque se não retornar o new ele vai reclamar aqui, ó. Vou até tirar para vocês verem, ó. Onde que ele está reclamando? Opa. Tá. Ele vai falar aqui, ó, tá faltando um retorno. Porque no caso, se ele não cair nenhum if, ele não está retornando nada. Por isso que a gente retorna um nil, que seria equivalente a um null em outras linguagens semelhantes, né? Então, beleza. Agora sim, a nossa entidade de endereço tá pronta, né? A gente declarou os erros aqui em cima, os tipos de erro. A nossa struct, uma função construtora para construir endereço, né? E uma função de validar. Legal. Agora vamos aqui para o nosso cara chamado Customer. Aqui que vai entrar um negócio que eu acho bem legal, que no começo eu sentia falta em Go, mas hoje já não sinto essa falta, que é de parâmetros opcionais.
Então veja bem, a gente poderia simplesmente pegar essa struct aqui e, por exemplo, dar um exemplo aqui, vou criar uma, só para não ficar reclamando, uma função main aqui. A gente poderia muito bem aqui dentro pegar um customer e, em vez de chamar o new customer ali, né, que a gente ainda não implementou, criar uma struct nova. E beleza, se eu não passar nada depois struct, não vai dar pau. Eu vou rodar aqui e printar aqui, quer ver? Eu vou até criar no arquivo aqui, main.go, pra gente rodar só para vocês verem. Eu chamar ali de main. No Go, a função main seria a função principal ali é o endpoint ali da aplicação onde vai rodar, tá? Então vamos lá, ó, vou até dar esse exemplo para vocês. Aqui ele está reclamando, deixa eu só retornar. Return, beleza. Depois a gente continua implementando. Então, por exemplo, eu vou pegar um customer aqui. A gente também pode. Tem duas maneiras da gente criar, tá? Quando a gente vai criar uma struct como ponteiro, que é o que a gente está fazendo ali, a gente pode tanto usar o e-comercial, e aqui eu vou dar o nome do pacote, né? Falar o nome do pacote e um customer. Colocar com e-comercial aqui. Ou se quiserem também, vocês podem usar a diferença que aqui eu posso ir já atribuindo os valores aqui dentro, tá? Por exemplo, ID, ele vai... a gente definiu o ID como inteiro? Ah, não. Ah, tá. Esquece. Você pode ir colocando as propriedades aqui dentro, ou se vocês preferirem também, vocês podem usar a palavra new e colocar o customer aqui e setando as propriedades aqui. Customer.id, por exemplo. Vou colocar um aqui. E vamos printar ele só para vocês verem, ó. E vou usar esse printf aqui. Vou imprimir a entidade inteira aqui, ó. Aqui a gente vai dar um go run my.go main. Então perceba que ele imprimiu aqui o customer com o ID só que a gente setou. Aqui ele tem alguns espaços que seriam os outros valores todos como new, né? A idade, que é um inteiro positivo, ele colocou 0. Iniciou como 0 e os nossos endereços como array vazio. Então, legal, isso dá para usar em várias situações. Você vê que o Go ele não te obriga a preencher isso daqui. Mas aqui no nosso caso, são campos obrigatórios, a maioria deles, né? Então eu quero que seja preenchido de fato. Porém, aqui o que eu sentia falta, igual eu falei, era a questão de não ter tipo um opcional lá do TypeScript. Tem um addresses opcional, entendeu? Enfim. E aí, uma solução que eu achei, que eu acho legal, que eu uso bastante, essa é uma delas, depois eu vou mostrar uma outra. A gente cria um tipo aqui, chamado de Customer Option, e ele vai ser uma função que recebe um customer, o ponteiro do customer, e retorna vazio. Por que ponteiro, pessoal? Só dando um contexto rapidinho, se você não tem familiaridade com ponteiro, quando você passa ponteiro, você está passando o endereço em memória onde está alocado em memória esse recurso aqui, de fato. E, por exemplo, diferente de algumas linguagens como JavaScript. O JavaScript, se eu quisesse pegar e ter uma função que altera uma classe do tipo customer, por exemplo, eu teria que ter algo mais ou menos do tipo function update, sei lá. Aí ele receberia um JavaScript, não, teria que ser TypeScript, né, para tipar. Ele receberia um customer do tipo customer e devolveria um customer aqui. Aí beleza, eu chamaria essa função aqui. Se eu quisesse, aqui eu poderia até ser um partial, né? Precisaria nem ser, enfim, mas enfim, aqui eu receberia um customer e aqui melhor, até para ilustrar melhor o que eu quero dizer, ver se vocês conseguem entender meu ponto. Então aqui eu teria um customer, o customer, né, original,
e aqui um partial, e aí um customer aqui. E aí aqui a gente faria algo mais ou menos do tipo aqui, ó. Pegando o customer original e o partial ali para fazer um update nesse customer, né? Já em Golang, quando eu passo um ponteiro como referência, que eu estou passando o endereço, falando para onde que esse customer vai estar alocado em memória, vocês vão ver que eu consigo alterar ele. Eu pego a referência dele e altero ele sem precisar retornar ele de novo. Como assim? Vou tentar ilustrar já aqui aplicando mesmo para vocês entenderem melhor. Por que eu estou falando isso e por que eu uso dessa maneira? Aqui eu vou criar um customer, né? Vou retornar ele aqui embaixo. Então, beleza. Eu vou criar uma outra function aqui chamada de with addresses. Então, não vou usar, vou escrever mesmo que eu acho que está indo muito rápido. Eu vou escrever para ficar mais fácil vocês acompanharem aí, tá? Customer option. Eu vou até desativar aqui agora o nosso. Deixa eu desativar temporariamente o Copilot, que eu acho que está indo num ritmo muito rápido. Eu não sei nem onde desativa isso, cara. Copilot ready. Aqui, disable completions. Depois eu ativo de novo. Então, beleza. Para eu escrever mesmo aqui para vocês poderem acompanhar. Eu acho que a gente acabou indo muito rápido ali, muito acelerado. Então tá, eu vou criar uma função chamada with addresses, que retorna uma função do tipo, que retorna esse tipo aqui, o customer option, né? Que ele é uma function que recebe um parâmetro que é o customer, o ponteiro do customer. Então beleza, aqui eu vou chamar de addresses, a gente pode passar mais de um endereço, tá? Ele vai ser um ponteiro do tipo entity.address, 3 pontinhos. Aliás, aqui eu não preciso pôr entity, porque ele está dentro do mesmo pacote, tá? O que ele está reclamando aqui? Missing. Addresses. É aqui no começo, tô doido. Então esses 3 pontinhos aqui, ele é semelhante de outras linguagens, tá? Ele está falando que eu posso receber vários parâmetros desse tipo aqui, ou eu poderia simplesmente passar um array direto, tá? Poderia tanto... A diferença é que na hora de chamar essa função, se for assim, a gente vai chamar lá with addresses, e aqui a gente vai passar um array de endereço, né? E aí aqui dentro vai ter vários endereços, que é um array. Se a gente fizer da outra maneira ali, desestruturando, na verdade o nome disso aqui eu acho que é REST, né? A gente pode ir passando ADDR1, ADDR2 e assim por diante. A gente pode ir passando como parâmetros, tá? Então veja que legal, pessoal. E aí, aqui o que eu faço? Aqui eu vou retornar uma function, né? Que é o meu customer aqui, no caso. E aí, olha que massa. Lembra que eu falei que lá no TypeScript, o JavaScript, enfim, a gente teria que, como não tem ponteiro, a gente teria que pegar receber um valor aqui de entrada, sei lá, o customer, por exemplo, se fosse um update customer, coisa do tipo, e devolver ele para a gente poder atualizar ele. Aqui não, como eu estou passando a referência, usando o ponteiro, né? Então eu consigo aqui acessar, por exemplo, addresses, e aí eu vou dar um append, tá? Que é para poder adicionar. E aqui eu vou dar um addresses e daí, no caso aqui, os nossos 3 pontinhos, que é para ele adicionar todos, tá? Quando é que no final é para eu não precisar iterar esse array aqui, o Golang ele já sabe que é para adicionar todos. E aí, o que eu faço aqui? Aqui eu vou dar um for, chamar de opt de option, né? Igual range. Vamos só colocar aqui, ó. Chamar de opts, que seria options, né? Vai ser customer option.
Então a gente vai inteirar esse cara ali, ó. E aí o que a gente faz aqui? A gente pega uma option, que seria uma função. No nosso caso agora a gente só tem essa que pode ser passada e passa. O que ele está reclamando aqui? Undefined for. Oh, gente, eu errei aqui, ó. Option. Aqui eu coloco só um underline que seria o índice. Eu não quero usar o índice. O que ele ainda está reclamando, meu pai? Ah, eu falo, falta de costume, tá, gente, com a linguagem. Beleza, não tava para atribuir variável em Go, a gente tem que usar para criar variável e atribuir ela já, a gente usa dois pontos igual. Então aqui é um índice, eu não vou fazer nada com índice, então a gente coloca um underline, senão o Go ele vai reclamar, como ele é a linguagem compilada, ele nem compila se a gente fizer assim, ele falar que não está sendo usada, né? Então quando você não vai usar uma variável, você coloca um underline, tá? Então olha que legal, a gente está inteirando esse array de options aqui, né? Que eu posso ter várias ali. Digamos, sei lá, depois que eu fosse ter um customer detail aqui e que eu não quero passar ali na hora na função construtora que a gente criou, né? Então eu poderia criar uma outra função aqui chamada with details, por exemplo, with customer details e retornar uma customer option, que seria uma função, né? Que a gente tem acesso ao nosso customer e, enfim, fazer o tratamento que a gente precisa aqui dentro. Beleza. Legal, vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Tá, vamos criar já nossos erros aqui para validação. Esse var aqui, gente, com aspas aqui, é a mesma coisa que eu declarasse aqui, ó. Error customer name required. Errors.new. Nossa, agora tá fazendo falta o Copilot aqui. Name required. Nem sei meu inglês, não é aquelas coisas lá não, gente. Típico é is, não é não. Name is required, beleza? Então seria a mesma coisa de eu pegar e colocar várias vars aqui, né? Só que em vez de eu ficar colocando, repetindo a palavra var ali, a gente coloca parênteses aqui, pode declarar várias variáveis aqui dentro, tá? Então name como eu desativei o Copilot, error, aqui é e-mail, error customer CPF required errors.new CPF required. Eu acho que tá bom, tá? Idade não vai ser obrigatório, nome, e-mail e CPF, beleza? Addresses não é obrigatório, tanto é que a gente criou essa função aqui. Já eu vou mostrar para vocês como que... Na verdade aqui eu acho que já deu até para pegar mais ou menos como que ela vai ser usada, né? Eu Vamos usar aqui para ID, em vez da gente setar, vamos usar uma biblioteca para gerar ID automático. Então a biblioteca UI ele já até mostra acho que é new UI ID .string. Eu não lembro como que é Google. A gente nem tem instalado, como é que ele tá? Tá, mas enfim, vamos ver. Eu não lembro se é o... Deixa eu ver aqui, pessoal, UI... Deixa eu instalar ela primeiro. Iniciar vazio. Quando você adiciona uma biblioteca nova em Go, ele está reclamando que não está sendo usado. Daí ele remove automático. Então eu acho que é uid.new. .new. .string, se eu não estou enganado. Vamos dar um Go mod tide,
que é para instalar a biblioteca, quando a gente adiciona a biblioteca e não tem ainda. Aí beleza, ele instalou, acho que é isso mesmo, ó. UUID.new e aí .string, porque a gente quer o nosso ID é do tipo string, beleza. Então já vamos automatizar essa parte de geração de ID. Tá, legal. E falta a gente colocar a nossa função de validar. C customer validate. E ela retorna tipo erro. If. Pessoal, como vocês viram que a gente já fez isso lá no outro, eu vou dar uma de preguiçoso aqui. Eu vou ativar o Copilot de novo. Agora onde que eu tinha aqui, Enable? E aí, se eu começar a ir rápido de novo, na verdade eu prometo pra vocês que eu vou mais devagar agora, tá? Beleza. E aqui a gente retorna um new. Outro detalhe. Vamos validar endereço aqui dentro, caso ele tenha, né? Então a gente vai dar um add, vamos só por um A. E aqui a gente vai inteirar então o array de addresses, né? E no caso, se ele tiver algum erro, essa função a gente declarou lá dentro já, né? Ele vai retornar aqui já na função de validar o customer. Beleza? Bom, legal. Olha que bacana, pessoal, como a gente já construiu aqui a nossa entidade, né? Address e o nosso customer. E o bacana que eu falei da gente separar a nossa aplicação em camadas é justamente que a gente pode já começar a testar isso daqui antes mesmo da gente ter a nossa API lá, expor nossa API, HTTP, enfim. A gente já pode começar testando isso para ver se já está funcionando como a gente quer. Como eu falei, o Go, ele tem uma biblioteca de teste nativa. Mas eu tô pensando se eu uso, eu vou usar eu ia falar PyTest, eu vou usar como é que é o nome, gente? Me deu um branco agora, tô olhando aqui na minha outra tela, é o Go, cara, deu um brancão aqui, pera aí, gente, Testify. Testify é uma biblioteca, vou tentar aqui para vocês verem rapidinho. Testify é uma biblioteca, não é uma biblioteca de teste para Go. Go, como eu falei, tem teste nativo, mas ela é uma biblioteca de helpers, vamos dizer assim, para facilitar ali. Ela tem, tanto é que ela tem subbibliotecas dela, né, para mocking, para fazer assert, e enfim. Então eu vou usar ela, eu gosto bastante de usar essa biblioteca, que daí a gente já cria suítes de teste. Tem até aqui um exemplo aqui embaixo, vamos pegar, ó. Tá, aqui tá mostrando. Aqui, ó, switch. Vou pegar exatamente esse modelo aqui, que eu gosto de usar dessa forma. Em Go, basicamente, você cria. Vamos começar pelo address. Você cria um underline, coloca um sufixo, né? Underline teste, ele já vai ser um teste. Tem que só declarar o nome do pacote aqui, tá? Essa parte aqui de teste eu tô indo bem acelerado mesmo. Que a gente vai dar um Go mod tide para instalar aquelas bibliotecas, porque o objetivo central aqui agora não é se aprofundar na parte de teste. Porém, eu quero escrever teste para vocês verem como que a gente já pode ir desenvolvendo a nossa camada de domínio e testando ela sem precisar ter banco de dados, sem precisar ter nada conectado, a gente já consegue ir testando a lógica ali que a gente criou, tá? Vou arrancar esse monte de comentário aqui. Mas basicamente, eu gostei, gente, eu não sei o VS Code de vocês, já está atualizado, acho que ele já tem essa abinha testing aqui, nossa, eu gostei bastante, cara. Inclusive o Golang, você instala a libzinha dele do VS Code e já configura tudo, você não precisa criar arquivo nenhum. Já vou mostrar ali para vocês, é bem easy mesmo. Mas basicamente aqui a gente está criando uma struct, né?
que vai ser a nossa suite. Eu vou renomear aqui tudo que tiver example, vou colocar address. E esse setup teste, depois se você vir lá na documentação, ele é rodado antes de cada teste. Para quem vem ali de bibliotecas como Jest, Vitess, é como se fosse um before each, ele executa antes de cada teste. E tem todos os outros rooks também. Outra coisa que eu gosto de usar o Testify por causa disso. Ele tem como se fosse um before each, before all, after all, enfim. Então isso aqui é um rook. Depois vocês olham melhor lá, também vou deixar ali nas referências, tanto do projeto, eu vou colocar aqui as referências, tá? Vou colocar aqui no Red, meus links do que eu tô falando aqui. Depois vocês dão uma estudadinha mais nessa biblioteca, que ela é bem legal, vale bastante a pena, ela facilita ali bastante. Mas beleza, então aqui a gente cria uma struct, né? Que vai ser a nossa suite. E aí, igual eu falei, em Golang, para atribuir métodos a uma struct é dessa maneira que a gente usa. E aqui no final cria-se uma função do teste mesmo, né? Que instancia o nosso teste. Que no Golang sempre a gente inicia com a palavra teste, tá? Sempre tem teste no começo de um teste. Eu acho que o Python também é teste, underline, enfim. E aí, aqui ele só está passando, isso aqui é do próprio Go, biblioteca de teste do Go, ele só está na hora de instanciar o switch.run, ele passa o teste aqui para dentro e instancia a nossa suite aqui, beleza? Tá, vamos escrever alguns testes aqui bem básicos. Aqui eu vou criar outra, igual eu falei, eu imagino que se você está assistindo esse vídeo, está conseguindo acompanhar, você já sabe o básico ali, pelo menos de Go. Mas só um detalhe interessante ali, Golang, quando você declara tanto funções ou propriedades com a letra maiúscula, é como se ela fosse, como não, vai ser uma propriedade ou função pública, tá? E quando ela é declarada com a letra minúscula, igual tá aqui, ela é privada, ela só tem acesso interno a esse package. Então aqui a gente vai colocar um address mock, vamos chamar assim. E ele vai ser do tipo entity.address. Cara, isso é uma delicinha do Go que eu gosto, cara. Ele importando, tudo bonitinho, avisando onde está errado, enfim. Então tá, a gente vai chamar de address mock. E aqui no setup teste, que seria o nosso before each, vou até deixar um comentário aqui, pessoal. Like a before each. Para quem vem aí do Node, essas coisas ajuda a lembrar, vem do Node, de bibliotecas ali. É o próprio Node, né? A runtime de teste novo dele lá, eu vi que ele usa essas nomenclaturas aí também, seguindo as bibliotecas ali mais conhecidas. Então isso aqui é como se fosse um before each, tá? Esse setup teste. Então aqui a gente vai address mock. Aliás, switch.addressMock, switch porque é a nossa struct aqui, tá? Vai ser igual, aqui ele já está iniciando um novo endereço, ó, colocou rua nem sei se isso existe, galera, mas beleza, acho que não, né? Ele colocou um CEP fake aqui, é só pra gente, então tá, aqui ele iniciou um endereço novo aqui pra gente, né? Ah, legal, tá, complemento, ele colocou até um complemento. Isso aqui vai ser um endereço de mock nosso aí. Então, o primeiro teste aqui, vamos teste valid address. Vou colocar address no começo. Address valid. Então, vamos testar o endereço válido. E depois a gente já vai em seguida numa outra função, teste, que vai ser invalid. Legal. Então, a gente vai... Olha, já tá até dando um acerte ali. Mas é basicamente isso mesmo, a gente está chamando aquele mock ali. Eu chamei de mock, mas não seria nem um mock, é um endereço mesmo, né, gente? Que a gente está criando real, não está sendo um mock. Vou chamar ele de address mesmo. Então, ó, esse address aqui, a gente vai chamar a função validate, aqui ele já até autocompletou para a gente. O que ele está falando?
Vou até comentar esse teste aqui pra gente já rodar aquilo ali pra vocês verem. Então ele tá falando aqui, ele tá usando um assert, que vem lá do pacote Testify, né? E ele tá falando que ele espera um nil. Sempre o primeiro parâmetro que a gente passa aqui é esse tipo, né? Que é do Testify mesmo, aqui é padrão, sempre que vai passar no assert. E aí ele espera que o erro aqui no nosso caso, do validate seja um nil, porque a gente tá pegando o endereço aqui que a gente criou bonitinho, sem nada faltando, então ele tem que passar. O validate não pode retornar nenhum erro, tá? Então se a gente rodar aqui, ó, a gente já viu aqui que passou o teste, ó. Teste switch, teste address valid, passou, legal. Agora vamos sacanear aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nosso ele tá criando um novo aqui. Deixa eu ver se dá pra gente. Vamos pegar o nosso do mock lá mesmo, ó. Só que aqui antes, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o switch.address e vamos limpar o zip code, né? Agora, bom, mas como a gente, o foco, igual eu falei do vídeo, que eu acho que já tá até, deixa eu ver em quanto tempo que a gente já tá aqui, pessoal. Eu nem sei, a gente já tá nos 40 minutos de vídeo ou mais. Hoje eu acho que a gente vai finalizar só na parte de entidade ali, talvez a gente comece no caso de uso, mas enfim. Como o foco não é muito a parte de teste, eu só queria escrever teste para vocês verem que dá pra gente já ir validando a camada ali de domínio, entidade, enfim, sem mesmo ter a parte de banco e nada. Esse é o legal que eu gosto de criar testes ali já com seus nomes, porque ele verifica até o nome. Você pode verificar se esse teste, se esse erro aqui no caso, né? Ele é esse tipo de erro aqui. Eu poderia só verificar se ele estava retornando um erro genérico, mas aqui eu consigo verificar o tipo do erro que ele está retornando. Por isso que é bem útil, olha, ele rodou os dois testes aqui, endereço inválido ele passou e endereço válido ele passou. Por isso que eu gosto bastante de declarar daquela maneira lá que fica bem mais fácil ali no dia a dia para a gente identificar os erros, tá? Não vou escrever mais testes aqui, é um básico mesmo, só para vocês verem. Não vou nem escrever de customer agora, que igual eu falei, o objetivo principal não é esse. Eu acho que dá tempo da gente... Vamos combinar o horário aqui, pessoal. Vamos combinar, não é live, né? Eu vou no máximo até as 11, tá? Vou gravar até as 11, ver o que dá, daí depois a gente faz parte 2, 3, enfim, conforme precisar. Bom, legal, então hoje a gente não vai escrever teste para customer. Cara, na verdade eu vou. Não me aguento. Eu vou escrever porque eu quero mostrar para vocês essa função que a gente criou helper ali, criando com e sem ela. Vamos escrever aqui rapidinho, vai. A gente pega aqui, vamos no Ctrl C, Ctrl V. Address teste, vamos colar aqui. Aí aqui a gente vai mudar. Aqui ele está reclamando, olha, isso é fantástico, gente, do Golang. Ele já está reclamando, como está no mesmo pacote, ó, a entity test, o mesmo nome do pacote, ele já está reclamando que existe, ó. Tá vendo? Ele está falando, ó, redeclared in this block. Então, ele está falando que está duplicado. Como a gente está declarando dentro do mesmo pacote, né? Então vamos dar para customer, beleza. Aqui vamos apagar isso daqui, né? New customer, quais são os parâmetros ali que a gente colocou na ordem? Eu acho que é nome, nome, e-mail, CPF e idade. Nome, e-mail, CPF e idade. Errou minha idade por 3, hein? Então, beleza, a gente está criando um customer aqui. E já vamos criar aqui um customer with address. Legal. Vamos criar esse cara aqui. Deixa eu só fechar aqui para não dar pau. Então, switch. Vou criar o mesmo... O que eu vou repetir agora mesmo, tá, pessoal? Para não...
E agora olha que legal. A gente vai. Deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais fácil. Vocês verem, eu marquei também, devia estar gravando na minha outra tela que é maior. Essa tela do Mac aqui é 13 ponto alguma coisa, é pequena pra caramba. Então olha que legal. A gente tá A gente está criando um customer com endereço. Então perceba, como eu não queria deixar essa função consultora muito grande, colocar todos os parâmetros aqui, e até porque endereço não é um dado obrigatório na hora de a gente criar um customer aqui na nossa, vamos dizer que é a nossa regra aqui de domínio, né? Então a gente fez seria uma maneira que eu encontrei ali, né, de colocar dados opcionais. Tem uma outra também que eu gosto bastante, só que eu uso mais daí para quando estou criando bibliotecas, enfim, depois eu vou mostrar para vocês. Então a gente criou uma maneira de passar outros parâmetros aqui que seria como se fossem opcionais, né? Eu crio um customer ali com os dados que eu acho que na nossa regra aqui de negócio tem que ser obrigatório, né? Embora idade, enfim, vamos falar que idade é obrigatória também, tá? Aqui vamos deixar ela como obrigatória. E aí eu passo aqui, eu poderia ter uma outra função igual a gente falou lá atrás, sei lá, Customer Contacts ou Customer Details. E eu poderia ir criando outras funções que devolve sempre esse tipo de Customer Option, que é uma função que tem como parâmetro o ponteiro do Customer, né? Igual eu expliquei lá atrás, porque que a gente usa ponteiro. Bacana? Pessoal, esse é um vídeo, é o primeiro vídeo inclusive que eu gravo, então eu espero mesmo o feedback de vocês. Se eu estiver falando muito rápido, eu sei que talvez Cara, eu não tenho intimidade com a câmera, tá? Eu relutei bastante para começar a gravar justamente porque eu não sou muito fã de câmera e tal. Mas enfim, cara, galera, eu espero aí que vocês curtam. E deixa feedback. Ah, falou muito rápido, explica mais sobre aquilo e beleza. Fechou? Então tá, a gente criou aqui nossos dois, né? Os dois dados aqui, o customer com address. E vamos testar esse cara aqui rapidinho. Fazer só um testezinho básico. Como aqui tá bonitão, vou fazer só o caminho feliz, tá? Teste customer valid, então tá, ele vai validar porque não tem nenhum dado errado. Beleza, pegar os testes aqui, ó. Rodar todos. Ele passou em todos, né? Tá aqui embaixo o customer porque não tem nada, nenhum dado inválido. Se tivesse, a gente já faria igual a gente fez no address, sei lá. Só vou fazer o caminho feliz mesmo. Eu não ia nem escrever essa parte de teste. Acabei escrevendo só para mostrar ali mesmo o uso que a gente fez da função. Vamos chamar de função helper, né? Beleza, pessoal? Bom, vamos lá que a gente tem pouco tempo. Vou tentar criar aqui já entrar na parte de caso de uso. Galera, assim, eu achei que eu ia conseguir gravar em duas partes, mas pelo que eu tô vendo aqui vai dar no mínimo uns 3, 4 vídeos pra gente só contemplar a parte de, 4 talvez não, mas só contemplar a parte de domínio aqui e pegando até nosso desenho aqui, ó, a parte do core a gente só tá fazendo esse miolinho aqui, ó, a gente acabou de fazer a parte de entidade, agora a gente vai fazer a parte de uso de caso, né, de caso de uso, e depois controllers, aí depois sim a gente vai vir aqui para a camada externa por último, que daí vai ser a nossa camada ali de framework, que a gente vai criar daí uma API, HTTP, vai criar o nosso repository ali do banco, enfim. Só dando contexto para vocês, tá? Mas vamos lá, eu vou criar mais uma pasta aqui, chamada repository, e aqui a gente vai criar algumas interfaces aqui, o legal é que a gente já vai usar a gente vai conseguir aplicar um princípio do Solid aqui, que é o ISP, né? Que é o Interface Segregation Principle. Repository, faltou o RY. Então veja bem, pessoal, só comentando o que a gente fez até aqui. Igual eu falei, a gente está criando essa aplicação, essa API, que vai ser para cadastro de cliente, né?
usando o CleanArch, e a ideia da arquitetura limpa é justamente a camada de negócio. Esse é o ponto principal mesmo da arquitetura limpa. É a nossa camada de negócio ela ser totalmente isolada do mundo externo, das camadas de fora. Igual eu falei lá no começo, ó, se atente à setinha, sempre vem de fora para dentro, tá vendo? Então, aqui dentro não sabe o que acontece lá fora, não sabe se eu uso MySQL, Postgres, Dynamo, Mongo, enfim. E não importa o que eu vou usar lá fora de banco de dados, como que eu vou entregar esses dados de API. A camada de negócio, a nossa camada de domínio, justamente ela tem que ser isolada do mundo externo e ela tem que ser independente. Por isso que eu falei que lá no começo, lá quando a gente começou o vídeo, até deixei aqui, eu vou deixar salvo isso daqui, lá no repo, é, que o legal de uma arquitetura de camadas, no caso da CleanArch, é justamente que ela é totalmente testável, igual vocês viram ali, ela não depende de framework, de banco, de nada. Então isso é muito massa, que amanhã depois, sei lá, você está usando Postgres, te deu na telha de ir para MySQL. Você troca lá o banco lá e, cara, vai feliz, que não vai alterar nada no teu código aqui. A gente vai criar aqui um pack de repositório, né? E eu falei que aqui a gente vai aplicar um dos princípios do Solid, que é o ISP, que é o Interface Segregation Principle, que ele fala que uma classe ela não deve ser obrigada a implementar todos os métodos de uma interface. E aqui nesse padrão de repository eu acho que é bem legal, dá para a gente ilustrar muito isso. Porque, por exemplo, imagine, eu poderia, vamos fazer primeiro aqui um repository interface normal, como geralmente a gente costuma fazer nos nossos projetos, né? Então aqui eu tenho um método save, aliás, vou chamar de create, eu tenho um método update, eu tenho o método delete e o get. Aqui, inclusive, pessoal, quem já vem do Go há mais tempo, Golang antes, eu não tenho certeza se foi na 1.19 que introduziram generics. Agora dá pra gente fazer uso de generics, tipo a gente tem lá em outras linguagens, Java, TypeScript, tá? Então aqui eu vou colocar um T, ele é do tipo N. Esse N aqui também, ele foi introduzido recentemente, não tem muito tempo. Mas era a mesma coisa de a gente fazer isso daqui, ó. Antes, no Golang, né? Iniciar uma interface vazio. Ele é como se fosse um alias para o interface vazio. Então aqui, ó, repository, ele vai receber aqui uma entidade, né, do tipo T, no create, no update também, entity, T, no delete ele recebe também. Eu vou colocar tudo para seguir o mesmo padrão de entidade, tá? E no get também. Depois vocês vão entender por que a gente está fazendo dessa maneira. Então aqui, sei lá, hoje no nosso customer, beleza, a gente colocou ali que vai ser para a gente cadastrar, atualizar, deletar, o CRUD ali padrão, né? Então, beleza, para o nosso repositório de customer, depois faz sentido ele implementar o método repository com todos esses métodos aqui de fato. Mas sei lá, vamos ilustrar uma situação aqui que eu estou criando, sei lá, eu quero salvar log no banco de dados. Não faz sentido eu ter o método delete e o update para log. Eu não vou deletar log do banco e nem fazer update, eu vou só criar e recuperar. Então, por isso que ali pegando, igual eu falei, o princípio da segregação de interface ali, onde fala que uma interface não deve ser obrigada a implementar todos os métodos de uma interface, então eu gosto bastante quando eu crio uma interface, independente de qual linguagem seja, eu gosto de quebrar bastante ela, e aqui no repository é a mesma coisa. Então aqui a gente faria assim, ó, a gente criaria um creatable interface, vamos só colocar aqui também, que ele é genérico, né? Então creatable interface, ele vai ser esse cara aqui, ó. Aí aqui a gente vai criar um updatable, não é readable não, ele tá, o Copilot está seguindo ao pé da letra ali a sigla do CRUD mesmo, né? Criando readable. Mas eu vou seguir o nome ali que eu coloquei, gettable, nem sei se existe essa palavra, gettable, sei lá, deve existir. Beleza, só que o get aqui ele retorna
um T ou um erro. Ele retorna pra gente, né? Se ele vai fazer um get, tem que retornar uma entidade ali. Então, beleza, o gettable, create, o updatable, e o deletable. Acho que é assim que pronuncia, deletable. Então, legal. Por que eu queria separar? Agora aqui dentro a gente vai pegar e colocar todas aquelas outras interfaces ali, ó. Gettable, updatable e deletable. Então, beleza. Aqui a gente quebrou, né? Igual eu falei, a gente aplicou aqui o princípio de segregação de interface, que foi justamente quebrar essa interface aqui em várias outras pequenas. Porque no caso lá que eu dei uma... que fiz uma ilustração hipotética ali da gente criar a parte de log, né? Ah, eu quero salvar log num banco de dados. Eu não precisaria lá no meu log repository implementar essa interface repository. Sim, eu implementaria somente o creatable e o gettable, por exemplo. Na verdade, seria até um listable, né? Para listar mesmo os logs. Então, por isso que eu gosto de quebrar, fazer a segregação ali mesmo da interface maior. Galera, eu falei que não ia passar das 11. Cara, tem muito conteúdo mesmo. Achei que a hora que eu começasse a gravar ia ser mais rápido. Mas eu também não quero acelerar muito. Bom, hoje é isso. Eu vou comentar isso aqui no repositório. Vou deixar ali para vocês todas as fontes ali, tá? Que eu prometi. Pessoal, se eu puder, cara, se eu ajudar uma pessoa com esse vídeo aqui, já vai ter valido muito a pena. Espero feedback de vocês de verdade mesmo, o que que eu posso melhorar ou o que que vocês querem ouvir aí querem ouvir nos próximos conteúdos, tá? Isso não precisa se limitar à linguagem, tá? A gente pode falar sobre arquitetura, sobre bancos, sobre frameworks, sobre outras linguagens. Enfim, fala aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Claro que esse daqui ainda vai render algumas partes, né? Para a gente conseguir fazer ali de ponta a ponta o projeto da nossa APIzinha ali com o CleanArch, tudo separado bonitinho, a camada de arquitetura, aliás, a camada de domínio, camada de framework, enfim. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem e espero vocês no próximo vídeo, beleza? Boa noite, abraço!